e tem que recorrer aos... Olá, seja muito bem-vindo ao programa que você tem voz e vez. A Voz do Povo está no ar nesta segunda-feira, 17 de julho de 2017. Estamos ao vivo pela TV Diário, Record News Manaus, portal D24AM e Facebook. As pesquisas indicam que a segurança está entre as principais preocupações da população do estado. O quadro Povo Fala de hoje vai mostrar para você o que o cidadão pensa sobre o sistema prisional do Amazonas. Quem comenta é o doutor Eduardo Ituaçu, defensor titular e coordenador do Núcleo Criminal da Defensoria Pública do Amazonas, que também será o nosso entrevistado do quadro Direitos e Deveres de hoje. Segunda-feira também é dia do quadro Oportunidades, onde divulgamos dezenas de vagas para quem está em busca de uma vaga no mercado de trabalho. O programa Voz do Povo começa agora. Veja agora as principais destaques do jornal Diário do Amazonas desta segunda-feira, 17 de julho de 2017. Amazonas é o 9º em assassinato de mulheres. Vamos saber mais detalhes dessa notícia. O estado é o 9º pior estado para as mulheres, segundo o Instituto do IPEA. O Amazonas é o 9º pior estado brasileiro para ser mulher, com uma taxa de 5,9 mortes a cada 100 mil mulheres. E ainda, a violência é destaque no jornal de hoje. Tiroteio deixa 2 mortos e 7 feridos no bairro Novo Aleixo. Os mortos foram identificados como Janderson Silveira, de 28 anos, e Vitor Lucas da Silva, de 16 anos. Na quinta-feira, abordaremos o tema violência contra a mulher aqui no programa A Voz do Povo. Não perca! E agora, vamos exibir uma matéria no programa A Voz do Povo sobre a crise no sistema prisional do Amazonas. E recebemos em nossos estúdios, orgulhosamente, o doutor Eduardo Ituaçu, que é coordenador do Núcleo Criminal da Defensoria Pública do Estado do Amazonas. Seja muito bem-vindo, doutor Eduardo. Pessoal de casa, vamos assistir a matéria? Doutor, por favor. Mais de 200 homens das polícias civil, militar e até Forças Armadas participaram da operação para debelar a maior chacina já registrada num presídio do Amazonas. Em 1º de janeiro deste ano, o início de ano mais sangrento da história do Amazonas deixou um saldo de 56 mortos no complexo penitenciário Anísio Jobim. O portal D24AM, do dia 14 de julho, noticiou que 200 presos foram indiciados e irão responder pelo assassinato em massa. Questionados por nossa equipe, populares se declaram inseguros. Como é que você, como cidadã, se sente em relação a esse assunto, a questão dos presídios, da questão dos presos aqui no Amazonas? Olha, a questão é uma insegurança total, né? Nós estamos vivendo, eu acho que o pior período de insegurança já visto, pelo menos eu com 40 anos, não lembro de um período tão crítico que a população vive. A gente sai e não sabe se volta. Então, é bem difícil isso. Então, eu acho que enquanto o governo não tomar para si a responsabilidade, parar com esse joguete, né? Joga a responsabilidade para o governo federal, para o governo estadual, eu acho que não vai resolver. Enquanto não houver uma... Eu acho que o próprio judiciário mesmo não se organizar em separar os presos por periculosidade, não reformar os presídios, não houver esse investimento, né? É impossível, vai ser impossível. Eu acho que enquanto não priorizar as políticas públicas, enquanto não houver essa tomada de responsabilidade, esse investimento, não vai haver melhoria. E a gente vai continuar vivendo isso. Infelizmente, é a população que tranca suas casas, é a população que faz grade, é a população que tem que ficar trancado dentro de casa para tentar não sofrer uma violência, porque até dentro de casa a gente está sujeito. Isso daí era para ter virado museu faz muito tempo. Eu sou a favor, né? Eu como bibliotecária, eu sou a favor da cultura, eu sou a favor do investimento nessa área, porque eu acho que, por que não transformar isso num local que possa servir de apoio cultural para a população? Se tiver assim, não há
não há como melhorar, como se sentir seguro dentro do centro da cidade, um presídio ineficaz, né? Qual é a tua avaliação em relação a todas essas informações que foram passadas sobre a problemática do sistema carcerário do Amazonas? Olha, eu vejo o seguinte, eles têm que abrir outras cadeias, né, outros lugares, porque a lotação está demais, tá entendendo? E isso ajuda também preso sair, tá entendendo? Ajuda a acontecer mais coisas ruins na cidade, como assaltos, né? Então, eu acho que eles têm que tomar uma atitude e tomar uma providência sobre isso, de abrir, tá entendendo? Colocar pessoas também para tomar conta do preso, aquelas coisas todas que tem numa cadeia. A gente pensa o seguinte, né? Todos nós temos família, tá entendendo? Temos pai, temos mãe, né? Dependendo de certa idade tem filho. Isso fica uma coisa sentida, né? Pelas pessoas, né? Porque é o que eu acabei de dizer, a lotação faz acontecer essas certas coisas que complica a situação de várias vidas, de vários seres humanos, né, na cadeia. Diminuir aquela quantidade, aquela superlotação, né? Às vezes não pode entrar certas pessoas, às vezes até as pessoas que vão levam coisas ilícitas, né, como armas, como certas coisas, e, entendeu? Botar pessoas para administrar esse certo setor, né, de não deixar acontecer essas certas coisas. A Defensoria Pública do Estado do Amazonas realizou um verdadeiro diagnóstico sobre 9 unidades prisionais aqui do Estado do Amazonas. O documento foi entregue ao presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Flávio Pascarelli. Entre as sugestões apontadas pela Defensoria está o aumento do número de defensores públicos para a área criminal, de 2 para 6 profissionais. Meike Farias, para o programa A Voz do Povo. Eduardo, fique à vontade para comentar. A gente vê o clamor da sociedade, né? Todos nós participamos e fazemos parte da sociedade e sentimos na pele o que está acontecendo. Mas, infelizmente, não é tão simples a solução do problema. Esse é um problema que não aflige só o Amazonas, mas aflige também o Brasil como um todo. Nós hoje temos a 4ª população carcerária no mundo. Alguns já dizem que passamos da 3ª, num lugar que não pode, que não queremos, né? Mas se as coisas continuarem do jeito que estão, caminharemos para os segundo ou primeiro lugar em pouco tempo. O Brasil prende muito e prende mal. As prisões não cumprem a função que deveria ser de ressocialização. Então, a superlotação das unidades prisionais realmente é um dos problemas, mas não é o único. Então, tudo passa também por educação, por oportunidade, e nesse momento de crise que nós vivemos, a situação piora, né? Então, são jovens, a gente vê a população carcerária, grande parte de jovens, sem estudo, e que numa crise como essa, que não se consegue emprego, procuram essa outra forma de meio de vida, que não é o meio de vida correto. Nós ainda vamos falar sobre esse assunto, doutor. O programa A Voz do Povo vai a um breve intervalo, não saia daí. Chegou a hora do quadro O Povo Fala em nosso programa. Nossa equipe esteve nas ruas do centro de Manaus e vai mostrar para você o que o cidadão pensa a respeito do sistema prisional do Estado. Vamos conferir. Doutor Eduardo, por favor. Em 1º de janeiro deste ano, o Amazonas foi notícia no mundo inteiro por conta do maior massacre já realizado em uma unidade prisional do Estado. Para ouvir a população, o quadro Povo Fala de hoje veio às ruas do centro e você vai conferir agora a opinião do povo. A sociedade aqui na Amazônia é uma sociedade muito fraca aqui para o nosso Brasil, né? Para a nossa população aqui, porque as autoridades são muito devagar. Porque se fosse uma autoridade como muito ali para fora, eu acho que não deveria acontecer o que está acontecendo hoje em dia aqui na nossa cidade. Mas só que os presídios aqui estão tudo lotados para acomodar esses traficantes, assaltantes que estão acontecendo aqui na nossa cidade. A sugestão é o governo construir obra para fazer presídio para acomodar esses pessoal. Rapaz, transformaria tudo e
escola, presídio, mas com a finalidade onde o preso possa estudar, trabalhar, tá entendendo? Porque não adianta fazer presídio, prender e deixar lá, aí não adianta nada. Então se eu fosse, mas não sou nem candidato, né? Mas se eu fosse e ganhasse, o meu pensamento seria esse. Como é que o senhor se sente como cidadão? Por exemplo, diga, no início do ano, como é que o senhor se sentiu quando o senhor viu aquela notícia? Mais de 50 pessoas morreram naquele massacre. Rapaz, eu me senti frágil, muito frágil, né? Muito frágil porque a gente vê mais condições dessas, vê que não tem segurança. E a gente fica frágil, né? Ficou bem difícil, né? Muito difícil mesmo. Onde a pessoa já anda sobressaltada. E com uma penitenciária ativada aqui perto, aí piora a situação. Rapaz, o descaso é completo, amigo. Essa questão, por exemplo, desse presídio aqui da 7 de setembro, quando havia funcionalidade já era um problema, né? Por estar numa área residencial, uma área central. E agora com essa questão do tempo que se passou, né? Do abandono, a falta de segurança, voltar a reutilizar o presídio, um absurdo muito maior. Então, o ideal, acredito que seja transformar isso aí num espaço público, reaproveitar, como já foi sugerido, inclusive, que seja utilizado como museu ou coisas do gênero. Aí que não pode ficar mais, não tem mais como ficar. E quanto à expansão, né, da área prisional aqui no Amazonas, rapaz, não sei nem como te dizer, porque a gente tem uma grande resistência. Vai investir em presídio, mas e aí? Tem um presídio, 2 presídios para uma comunidade crescente, né, de criminosos que precisam ser reclusos. Então tem que se investir. E a gente fica a mercê, fica aguardando as melhorias da segurança. O abandono também, inclusive da segurança dos bairros, né? Eu moro num bairro periférico e a gente vê principalmente a questão das drogas que dominam a cidade. E a droga dominando, domina a violência, porque os viciados precisam roubar, precisam sustentar o vício dele, e somos nós que pagamos, né? Com esses assaltos constantes a ônibus, aos comércios. Então, enquanto isso, nós ficamos aguardando providências realmente. O que o senhor tem a dizer em relação à situação que nós temos aqui, o problema em relação aos presídios? É uma grande calamidade assim, porque das nossas autoridades, nossos governos, que é para focar numa coisa muito para ter o respeito com a população, não tem, né? Hoje o senhor sai para trabalhar, o senhor não sabe se o senhor volta amanhã, né? De muitos. Então você sai, outro mata, aí a nossa vida não vale nada hoje no nosso país, na nossa lei, né? Então aí você pega uma pessoa, mata um pai de família, vai para lá, chega lá, o juiz, olha, você dá 1.000 ou 200 ou 300, tá liberado, vai responder em processo. Quando eu me entendi, mestre, a lei existia, hoje não existe. É perigoso porque a gente fica assim, porque diz tem a lei, tem, mas só que não é uma segurança máxima que a população se sente feliz, se sente à vontade, não é? Então, fecha aí, faz outro presídio num canto aí, fora um pouquinho da cidade, que a população fica mais preocupada, mais feliz, né? Investir em muita coisa, não é só nos presídios, tem que investir na educação, na saúde, que o senhor vê como é que está a nossa saúde, né? Então muita coisa tem que resolver, né? Rapaz, aí nessas BR tem tanta terra grande, né? Aí a pessoa ficava mais comoída, porque longe da cidade, longe da população tem mais uma segurança, né? Pro senhor e pra gente também, quem trabalha, né? Esse ano, início do ano, 1º de janeiro, nós acordamos com uma das piores notícias já registradas no nosso estado, que foi o massacre da população carcerária. Mais de 50 pessoas morreram dentro dos presídios. Hoje nós temos 9 presídios. A Defensoria Pública, inclusive, está sugerindo ao governo do estado ampliar o número de defensores públicos, as pessoas que tratam dessas questões criminais, de 2 pessoas para 6 pessoas, 6 profissionais, 6 defensores públicos. Aí eu quero lhe ouvir, como a senhora, integrante da nossa sociedade, se sente em relação à questão da população carcerária, em relação aos presídios do Amazonas? Eu me sinto
tipo desprotegida, né? Porque a gente está precisando mais assim de segurança aqui na nossa cidade de Manaus, né? Em todos os sentidos, né? Em todos os bairros também. E a gente está precisando disso, de policiamento, né? Mais segurança para nossa família, nossos filhos, né? A maioria das pessoas entrevistadas por nossa equipe no quadro O Povo Fala de hoje, tratando sobre a temática da população carcerária no estado do Amazonas, disse que se sente amedrontada e defendeu novos investimentos para a área. Meike Farias, do quadro O Povo Fala, para o programa A Voz do Povo. Doutor Eduardo, nós inclusive recebemos informações que o presídio da 7 de setembro já foi desativado. Sim. Quer dizer, menos um problema para a população, mas o senhor percebe que o medo, né, até mesmo a falta de informação é muito grande e até por conta de tudo. Então, de tudo que o senhor ouviu por parte da população, qual é o posicionamento do defensor público? Aquela unidade prisional que existia na 7 de setembro, a cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa, realmente ela não pode ser chamada de presídio. Ela era uma cadeia pública. Uma cadeia pública, ela é destinada às pessoas que são presos provisórios. Uhum. Mas ela é de 1907 e tinha uma capacidade para 110 pessoas. Ela foi na verdade, desativada por uma exigência do CNJ e por uma emergência do caos do sistema prisional do início do ano. Alguns presos tiveram que ser emergencialmente alocados ali para evitar, inclusive, novos confrontos e novas mortes. Agora, salvo engano, em maio, aquela unidade está completamente desativada e deve ter, pelo que se escuta, uma destinação cultural. Tá? A crença da população de que não se é feita justiça não é verdade. Na verdade, o processo criminal, ele tem todo um passo a ser seguido e leva um tempo. E, às vezes, a demora no julgamento de um caso não é responsabilidade somente do juiz ou do Ministério Público, ou do advogado ou do defensor. Então, existem direitos que devem ser observados, que a gente chama do devido processo legal, e a justiça não é feita para fazer vingança. A gente tem que fazer bem a diferença entre vingança e o que é justiça. Não se admite vingança. Se uma pessoa cometer um crime, ele vai responder a um processo e vai ser julgado dentro do que as leis dizem, né? O que nós notamos é que, dentro desse panorama todo e desse estudo que a Defensoria fez, a grande parte dos casos envolvendo homicídio, roubo, furto, está relacionada à droga. Então, a dependência química, que a Organização Mundial de Saúde trata como uma doença, é realmente uma doença, mas ela também é causa dos outros crimes que circundam. Então, o traficante, ele vai cobrar a dívida do usuário, e o usuário não tendo como pagar, ele vai praticar um crime. Ele é isento de pena? Não, ele não é isento de pena. Ele vai ser julgado dentro do devido processo legal, sendo acompanhado por um advogado ou por um defensor público, se ele não tiver condições de pagar advogado. E aí sim, o processo chegando ao seu fim, vai ser imposta uma pena a ele que ele vai cumprir como o código diz, como a lei diz. Doutor Eduardo Ituaçu, vou lhe fazer o convite para o senhor permanecer conosco no nosso programa, daqui a pouquinho na entrevista de hoje do quadro Direitos e Deveres. O programa A Voz do Povo vai a mais um intervalo e na volta nós teremos oportunidades para quem está em busca de emprego. É rapidinho. Voltamos com vagas para quem está em busca de emprego. É o quadro Oportunidades de hoje. Confira e veja se você se enquadra. Nessa segunda-feira, temos aqui o site do www.cine.com.br, vaga de agente de viagem, vaga de assistente financeiro, vaga de pesquisador, vaga de chefe contábil, vaga de consultor de vendas, 9 vagas para representante comercial, vaga de ajudante de qualidade, vaga de 4 vagas para vendedor externo, vaga de pedagogo, vaga de advogado ambientalista, vaga de consultor de vendas, vaga de professor de ciências. Tem mais! Vamos ver. Aqui, 5 vagas para professor de educação infantil, já com salário, R$ 2.347. Vaga de auxiliar operacional, vaga de auxiliar administrativo, vaga de técnico de segurança do trabalho, vaga para motorista, vaga para atendente de saque, vaga para comprador,
vaga de aprendiz, atenção, a meninada que ainda está no colégio, vaga de pintor automotivo, vaga de analista de almoxarifado, vaga de supervisor de cobrança e vaga de auxiliar de serviços gerais. Gente, qualquer informação a mais, basta você consultar o www.cine.com.br. Você vai ter acesso a muitas vagas, você coloca lá a cidade de Manaus e aí você vai ter acesso às suas vagas. Boa sorte para você que está em busca de vagas. Bem, minha gente, um assunto muito importante. Nós convidamos o defensor público, que é o coordenador do Núcleo Criminal da Defensoria Pública do Estado do Amazonas, Dr. Eduardo Ituaçu, para ser o nosso entrevistado de hoje no quadro Direitos e Deveres desta segunda-feira. Doutor Eduardo, eu queria que o senhor primeiramente dissesse a importância da Defensoria Pública para a nossa sociedade e, em seguida, a importância desse núcleo especial. A Defensoria Pública ele é o órgão com a missão constitucional de prestar assistência integral e gratuita à população que não pode pagar advogado. Então, ele é o único órgão, na verdade, vamos melhor esclarecer, ele é o único órgão com essa missão constitucional. E mais à frente eu explico por que a importância desse único. Então, a Defensoria Pública presta assistência não só judicial, mas também como extrajudicial, atendendo as pessoas e tentando fazer uma composição, um acordo para justamente se evitar entrar com ação judicial em todas as áreas, seja de família, criminal, previdenciário, civil, na execução penal, que nós estávamos conversando. Então, a gama de serviços que podem ser buscados na Defensoria Pública, inclusive os serviços não judiciais, é muito grande. Como que as pessoas podem fazer para ter acesso à Defensoria? A Defensoria Pública ela está estabelecida em diversos órgãos e núcleos descentralizados na cidade. Então, os núcleos de família, as pessoas serão atendidas conforme a sua residência, os bairros. Então, existem núcleos na 24 de Maio, no centro, no shopping Via Norte, shopping Cidade Leste, são conforme a área da residência, ela vai procurar no site da Defensoria Pública, tem os locais de atendimento e abrangência nos bairros. Ok, doutor. O núcleo criminal somente lá perto do Fórum Enoque Reis, na Rua Paraíba. Na Rua Paraíba. Isso. Doutor Eduardo, mediante a esse acontecimento que foi inédito na história do Amazonas, 56 pessoas morreram dentro de uma unidade prisional. Qual é a resposta que a Defensoria Pública teve para a sociedade? O que ficou, que aquele ato teve em termos de resposta por parte do trabalho da Defensoria Pública? A partir do acontecido, a Defensoria Pública, através do Dr. Rafael, que é o Defensor Público Geral, se reuniu com o Colégio Nacional dos Defensores Gerais e lá foi estabelecido que seria feito o evento do Defensoria Sem Fronteiras aqui em Manaus. O Defensoria Sem Fronteiras ele parte de um termo de cooperação junto com o Ministério da Justiça, através do Departamento Penitenciário Nacional, em que é assinado também para os defensores públicos da União e para as defensorias públicas do Estado todo. E aí 56 defensores de todo o Brasil vieram somar forças com os defensores aqui do Amazonas, no caso 20 defensores do Amazonas. E nós analisamos o processo e a situação prisional de cada um dos presos que estão no sistema penitenciário na cidade de Manaus, né? E não podemos estender esse atendimento para o interior, porque inclusive foram 2 semanas de trabalho e muito trabalho que conseguiu abranger pelo menos todas as unidades, 9 unidades prisionais aqui de Manaus. Após a entrega deste relatório, desse trabalho tão profundo que vocês fizeram, um verdadeiro raio-x das 9 unidades prisionais do Amazonas, o que na prática está funcionando, doutor, a partir da entrega desse relatório? A partir da entrega e apresentação do relatório, que ele foi apresentado para o Tribunal de Justiça, para o Ministério Público, para a Secretaria de Administração Penitenciária, para a Prefeitura, para o Governo do Estado, algumas mudanças já aconteceram. Outras a gente sabe que demoram um pouco realmente para que sejam implementadas. Mas, por exemplo, na própria Defensoria Pública, o atendimento ligado aos presos condenados, que antigamente eram só 2, foram estendidos para 6. Então, houve aí um aumento considerável. É o bastante? Ainda não é o bastante, mas é o que a gente consegue fazer com esse número de defensores reduzidos que nós temos no Amazonas. A própria vara de execuções penais do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, ela foi alterada. Houve uma melhora no espaço físico e também uma melhora no próprio número de servidores.
o próprio fluxo de trabalho, por exemplo, das certidões carcerárias que são necessárias para que os defensores do núcleo de execução penal consigam fazer os pedidos, seja de progressão, de indulto ou livramento, foi estabelecido um novo fluxo para facilitar essa comunicação entre as unidades prisionais e a justiça. Então, e algumas outras mudanças a gente sabe que demoram a ser implementadas, como por exemplo, a prefeitura foi feita uma recomendação que fossem estabelecidas linhas de ônibus para facilitar os familiares a visitar os presídios, para ter contato com o seu familiar, o seu ente que está preso. Esse contato é muito importante para a ressocialização. Doutor Eduardo Ituaçu, por favor, suas considerações finais e, o mais importante, o acesso que as pessoas podem ter a essa vara que é tão importante, esse núcleo que o senhor coordena, que é o núcleo criminal da Defensoria Pública. A Defensoria Pública, ela está de braços abertos para a população, ela é criada para a população. Então, a função, o fim constitucional da Defensoria Pública é a população carente que não tem condições de pagar advogado. Então, como eu disse, a Defensoria Pública ela existe em vários núcleos descentralizados na cidade. Existe inclusive o núcleo de saúde, que é muito importante, que ela faz até a intermediação extrajudicial para a obtenção de medicamentos, o núcleo do idoso, o núcleo de ações coletivas, que trata dessas ocupações de terra, o núcleo de fundiário, que trata da regularização da posse e propriedade. O site da Defensoria Pública, www.defensoria.am.gov.br, ele lá tem os locais de atendimento e a pessoa facilmente consegue identificar aonde a sua demanda pode ser aceita e recebida pela Defensoria Pública como uma ajuda. Muito obrigado pela sua participação, doutor Eduardo Ituaçu. Deus abençoe. Nosso defensor público especialista, o coordenador do Núcleo Criminal da Defensoria Pública. Reforçando o site www.defensoria.am.gov.br. Gente, o programa Voz do Povo de hoje fica por aqui. Eu agradeço muito a sua companhia. E amanhã temos um novo encontro, a partir das 11h30 da manhã, desta terça-feira, aqui na TV Diário, Record News Manaus, portal T24AM e Facebook. Caso você queira interagir conosco, basta entrar em contato com a nossa produção pelo telefone 99148-8970. Repetindo, 99148-8970. Tchau, pessoal. Até amanhã.